Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quadro Machado Responde. E aqui eu esclareço todas as suas dúvidas, sempre de um jeito simples, de um jeito objetivo e numa linguagem que você entende. E hoje nós vamos falar sobre energia solar e, mais especificamente, perguntas sobre o funcionamento do sistema. Uma das principais perguntas que eu vou responder aqui hoje e que talvez seja a de maior curiosidade das pessoas é como que de fato funciona o sistema fotovoltaico, né? Porque existe uma diferença, né, entre sistema solar e sistema fotovoltaico. Às vezes as pessoas sempre perguntam qual é a diferença, por que uns falam sistema solar, sistemas de energia solar, outros falam sistema fotovoltaico. Isso tem a ver com a forma como é captada a energia. A gente faz a captação no formato de fotocélulas, por isso que a gente fala fotovoltaico. Mas a ideia é você fazer a captação da energia do sol e converter essa energia do sol em energia elétrica. Esse é o objetivo. E um sistema de energia fotovoltaico nada mais é do que um sistema de geração de energia. E, para a maioria dos casos, um sistema de geração de energia própria. O que é legal, e o que torna, a energia solar fotovoltaica tão difundida, porque cada pessoa pode ter o seu próprio sistema de geração de energia. Mas vamos às perguntas, a primeira pergunta é se a energia solar, sendo energia vindo do sol, se ela funciona em dias de chuva e em dias nublados. E a resposta é que sim, ela funciona. É claro que, como você tem uma incidência de energia menor nesses dias, a captação de energia vai ser menor, você vai produzir menos energia. Mas sim, ela funciona em dias de chuva. E outra pergunta que vem na sequência, e à noite, produz energia solar? É possível captar a energia do sol à noite? Não, pessoal? Não tem como. Porque, obviamente, você precisa disso. Ah, mas a luz da lua, não vai. O inversor vai chegar no final do dia, o seu equipamento vai se desligar, pelo menos, todos que eu conheço, eles vão se desligar e no início do dia, quando começar a vir os primeiros raios de sol, ele vai voltar a ligar normalmente. A maioria, que eu tenho conhecimento todos, eles funcionam nesse formato automático. Então chega no final do dia, o equipamento se desliga e começa o dia, ele se religa automaticamente. Ele já é programado e feito dessa forma. E isso é bacana, porque acontece assim muitas vezes de vários clientes mandarem mensagem. Depois que a gente faz a instalação do sistema de energia solar lá, a pessoa me manda uma mensagem e fala: Alex, meu sistema não está funcionando, o que aconteceu? Acho que deu um problema, mas eu olho no relógio e falo: poxa vida, é noite, agora não vai funcionar não. Aí a gente fala: não está normal, vai chegar no final do dia, vai se desligar, mas vai chegar no início do dia, ele vai religar. E caso isso não aconteça, é porque sim, talvez tenha acontecido um problema, mas esse processo é perfeitamente normal. Aí vem uma terceira dúvida, um terceiro questionamento. Se não funciona à noite, como que eu faço para usar a energia solar no período noturno? Porque eu vou produzir energia de dia, mas eu vou consumir energia à noite. Então, nesse caso, a gente tem duas opções. A primeira opção, a gente vai vai produzir energia durante o dia numa quantidade suficiente para compensar o seu consumo noturno. Tá? Gravem bem essa palavra, compensar. Por quê? A gente vai injetar a energia na rede da concessionária e durante a noite a gente vai utilizar a energia da concessionária. E a concessionária ela vai fazer ela adota um sistema de compensação nesses casos. Esse sistema ele é o chamado sistema on-grid, porque ele é conectado na rede. Então, a gente produz energia de dia, usa a energia durante o dia e injeta uma quantidade de energia a mais na rede da concessionária e à noite a gente utiliza a energia da concessionária. A concessionária vai fazer esse sistema de compensação e vai fazer um cálculo entre o que você injetou durante o dia e o que você consumiu, seja no período noturno ou nos dias de chuva em que produziu menos, enfim. Ou se algum dia seu equipamento ficou desligado por algum motivo, ele vai fazer esse cálculo entre o que você injetou e o que você consumiu. E daí você vai ou pagar a diferença, caso você tenha consumido mais do que você injetou, ou você vai, deixar créditos na concessionária para que num outro período em que ocorra de repente ali um déficit de geração, você possa compensar o seu gasto. Então é nesse formato que as concessionárias trabalham, com os sistemas on-grid. A segunda opção, ela é o sistema off-grid, porque é um sistema que daí ele é fora da rede. Para esse caso, a gente precisa utilizar baterias. Então veja bem, eu vou produzir energia de dia que tem sol,
porém vou armazenar energia na bateria e durante a noite, que eu não vou estar produzindo energia, eu vou utilizar a energia que eu armazenei na bateria. Esse é um sistema um pouco menos convencional, porque como você tem que utilizar baterias, isso acaba, exigindo que você faça um investimento maior, você vai ter um custo maior do seu equipamento. Então ele acaba sendo menos difundido, menos comum do que os sistemas on-grid. Então o sistema off-grid com baterias, ele vai fazer esse trabalho, armazenar a energia de dia e permitir que você utilize à noite. O interessante é, esse tipo de sistema ele é mais comum, e mais interessante em regiões em que a concessionária não consegue fornecer energia. Aí você precisa achar uma solução. E como que você faz? Aí com os sistemas off-grid ele é uma excelente solução. E para finalizar, vamos à última pergunta dessa parte de funcionamento do sistema, que é sobre a rede. Se a gente pode instalar o sistema de energia solar em qualquer tipo de rede. E a resposta é que sim, a gente pode instalar em qualquer tipo de rede, seja ela monofásica, bifásica ou trifásica. Porém, para cada tipo de rede você tem que ajustar o tipo de equipamento. Então a energia solar ela vai em qualquer tipo de rede. Porém, é mais comum que a gente utilize ela em redes onde você tem o famoso 220, tá? Porque tem algumas redes que tem o 110, 127 por fase, E se você tem esse tipo de rede, você vai entender. Se você não tem duas fases de entrada de energia lá na sua entrada de energia, se você não tem o famoso 220, ou se você está enquadrando nessa rede que tem só o 110, aí você vai precisar adaptar bastante seu equipamento. Mas daí eu oriento você a conversar aí com um técnico responsável, ou quem sabe até mandar uma pergunta aqui no nosso chat aqui que a gente pode responder. Mas o interessante é você saber que dá para você instalar, porém você precisa ajustar o equipamento, beleza? Se eu não respondi alguma pergunta que você tem curiosidade, se você quer saber mais sobre a questão do funcionamento do sistema, que você tem curiosidade que eu não respondi, vai aqui nos nossos comentários, faça essa pergunta que a gente vai ter o maior prazer em responder você. Se você ainda não segue nosso canal, siga nosso canal, acompanhe todos os vídeos desse quadro, que ao final você com certeza vai saber muito, muito mais sobre energia solar, sobre energia sustentável, sobre energia por assinatura, enfim, tudo relacionado à energia vai ter aqui nesse quadro, tem nesse quadro e você vai poder ficar expert. Eu sou Alex Machado e eu te vejo no próximo vídeo.